Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Quem está acordado aí? Depois dessa ministração de louvor, né, irmãos? Quem não foi impactado? Aleluia. É um privilégio para mim estar aqui. Há muito tempo não estou neste lugar, especificamente aqui no altar. Há muito tempo tenho deixado a vida cotidiana, algumas coisas, me tirar deste lugar. Mas hoje eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida. Assim como impactou a minha, vai impactar você. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, salvado teu nome. Irmãos, abra sua Bíblia, se você quiser abrir, no livro de Ezequiel 47, do versículo 1 ao 5, que diz assim a palavra: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. No versículo 3 diz assim: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que Ezequiel era um profeta que viveu durante o exílio na Babilônia, né, onde que o povo judeu, o povo de Israel, ele foi retirado da sua terra, ele foi expulso da sua terra. O povo judeu, ele foi... A Babilônia entrou em Israel, destruiu Israel, retirou o povo judeu e levou esse povo em exílio para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que Ezequiel, junto com esse povo, lá na Babilônia, levado em cativeiro, lá naquele exílio, naquele lugar, ele profetizava sobre a vida daquelas pessoas. Ele era um homem que levava palavras de fé e esperança para aquele povo ali que já estava desolado, um povo já que não queria mais saber, que não queria, que achava que Deus os tinha abandonado. Aleluia, Jesus. E Ezequiel, ele um homem muito sábio, temente a Deus. E ele, naquele momento ali, dentro do cativeiro, Ezequiel, ele profetizava sobre a vida daquele povo. Ele falava para aquele povo o real motivo daquele povo estar naquele lugar. E o povo estava naquele lugar, irmãos, porque o povo judeu deixou outras nações, outras culturas, outras crendices entrarem em Israel, serem aliançadas a Israel. Irmãos, isso acontece conosco por muitas vezes. Por muitas vezes nós nos afastamos do Deus de Israel. Nós afastamos de Deus. Nós deixamos outras crendices, outras culturas, outros movimentos, outras situações entrar na nossa vida. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Aleluia. E pelo próprio pecado do povo, o povo passou a ser humilhado e escravizado naquele tempo. Então, irmãos, Ezequiel, no meio daquele povo ali, ele ia advertindo o povo, né, sobre o que o povo estava vivendo. Ele falava sobre o pecado do povo, mas mesmo assim, Ezequiel profetizava sobre a vida daquele povo. Ezequiel diz ao povo que os povos e as nações que se levantarem contra o Senhor não prevalecerão. Aleluia, Jesus. O povo que se levantou contra o Senhor cairão. Eu digo para você nessa noite que se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, ele vai cair. Ele vai cair, porque essa noite Deus vai te levantar. Nessa noite, Deus vai te restaurar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Ezequiel também falou para aquele povo que deu um recado do Senhor, que aquele povo seria restaurado, mesmo vivendo naquele cativeiro, mesmo naquele lugar. O povo de Israel seria restaurado e liberto daquela escravidão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor. Dentro do cativeiro, sobre aquele tempo, Ezequiel começa a profetizar sobre aquele lugar. Ele começa a profetizar sobre aquele templo, sobre as medidas. Assim como nós profetizamos sobre essa igreja, a construção dessa igreja, Ezequiel começa a profetizar sobre o templo naquele lugar. Aleluia, Jesus. Ezequiel começa a mostrar ao povo as medições daquele lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nesse momento, o Espírito de Deus, ele vem sobre a vida de Ezequiel e te traz uma visão daquele lugar, daquele templo. O Espírito de Deus o chama. Em Ezequiel 47, no versículo 1, diz assim: o homem levou de volta a entrada do templo e via a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do mar. Irmãos, você não tem noção da imensidão que era a visão de Ezequiel daquele tempo. Porque aquele templo, ele pegava todos os ângulos. Não era só uma reta, não era só o lado direito, não era só o lado esquerdo. Era uma totalidade. Era um total. Era um lugar extenso, imenso. Aleluia, Jesus. E dali corriam águas, jorravam águas, e águas, e águas, águas vivas, águas poderosas, águas purificadoras, aleluia, que desciam do trono do rei, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Eram águas, irmãos, que vieram para restaurar, que vieram para curar, que vieram para sarar feridas, aleluia, Jesus. Era Deus mostrando a Ezequiel que do trono dele havia uma água que restauraria aquele povo. Havia uma água que traria aquele povo de novo a ter uma vida santa, a ter uma vida de intimidade com Deus, a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Amados, aquele lugar seria como um giro de 360 graus. Pensa. Olha em sua volta. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quem aqui é o templo do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Então olha a sua volta, dê um giro de 360 graus. É o Senhor te edificando, é o Senhor trazendo águas do trono dele para te limpar, para te sarar, para te encher do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E assim aconteceu, irmãos. Aquele povo, ele foi restaurado, ele foi tratado, ele foi curado.
Porque a palavra diz que Jesus estava à direita do trono do Pai. E daquele trono jorravam águas vivas, águas purificadoras, águas santas, águas cristalinas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, água que geraria vidas, vidas em abundância. Aleluia. Querido, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, que diz assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou pela água que batia os tornozelos. Irmãos, você sabe o que é isso? Aleluia. A água do Senhor, aquela água que jorrava por debaixo daquele templo, batendo nos seus tornozelos. Isso significa que o Senhor está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Isso significa que você está começando a sentir a presença de Deus. Você está começando a sentir a presença do Espírito Santo. Você está começando a tocar o Espírito de Deus naquele momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É um momento muito importante nas nossas vidas, irmãos. É um momento em que nós começamos a aprender, que nós começamos a ver, a enxergar o quanto Deus ainda nos ama, o quanto Deus ainda está conosco, porque Ele tem deixado a água vir até os tornozelos, para que nós possamos nos sentirmos firmes, nos sentirmos ali à vontade, perto dele. Aleluia. Ele está te dando a oportunidade de estar mais perto, de ir a águas mais profundas. Aleluia. Mas mesmo assim, com a água nos tornozelos, nós ainda estamos propícios a voltar para trás. Porque nós estamos ainda em terra firme. Nós ainda olhamos para trás. Porque o mundo tem oferecido coisas maravilhosas. O mundo tem desfocado, tem tirado o nosso foco da graça, tem tirado o nosso foco da nossa vida com Deus. Então ainda estamos propícios a voltar para trás, a voltar para o pecado, a comer o vômito. Então, irmãos, aleluia, é preciso que nós começamos a buscar mais, a querer sentir um pouco mais da presença de Deus. Aleluia. Quero te dizer que ali ainda é muito raso. É muito raso. É muito raso. Por quê, irmãos? Porque o processo de cura, o processo de libertação da sua alma, ele é devagar. Existe um progresso para você ser curado, para você ser liberto. Aleluia. Te falando em libertação de espírito, em libertação de alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então eu quero te dizer nessa noite que existe um progresso para uma cura interior, para uma libertação interior. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque quanto mais eu busco, irmãos, mais eu busco, mais eu quero a presença do Senhor, mais eu encho o meu espírito, mais eu alimento o meu espírito, mais eu dou controle ao Senhor do meu espírito. Quando eu me alimento, quando eu busco de Deus, a ter uma vida com Ele, a ter uma vida de santidade, eu me esvazio de mim e me encho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, ele controla a sua vida. Ele controla todas as suas ações, todas as suas emoções. Aleluia, Jesus. E todas as suas decisões. No versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Amados, aquele povo cativo, aquele povo humilhado, aquele povo que estava lá, que achava que o Senhor não estava mais olhando para ele. Ele ganhou mais uma oportunidade, assim como você que está aqui nessa noite. Mais uma oportunidade, vai um pouco mais além, de experimentar um pouco mais de Deus. Aleluia. 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 Aquele povo estava sofrendo, porque não foi Deus que abandonou aquele povo. Foi o povo que abandonou o Senhor. Mas o Senhor vem com águas vivas, águas purificadoras, e vem te dar a oportunidade de ir um pouquinho mais até os joelhos. Pensa, você conseguir caminhar por entre o mar, pelo rio, com água nos joelhos, experimentando a vontade de Deus, experimentando a bondade de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, nós somos infiéis. Mas Deus está mostrando aqui, com águas nos joelhos, Ele está mostrando que Ele é fiel a você. Ele está te chamando para cumprir uma promessa que está sobre a sua vida. Ele está te chamando para que você venha, para que você confie nele. A água nos tornozelos, se você corre para trás, mas com a água nos joelhos, confie no Senhor. Ele está te chamando. Ele quer você mais perto dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, essa semana foi uma semana muito difícil. Não foi uma semana fácil, fui parar até no hospital. Mas, para honra e glória de Deus, eu estou aqui. E assim como Deus me deu a revelação dessa palavra, Ele me tratou primeiro. Porque mesmo no hospital, o Senhor falou, confia em mim. Confia em mim, eu estou contigo. Em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio às situações, eu estou contigo. Confia em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido, Senhor. Independente da sua infidelidade, independente de como você vive, o Senhor, Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir. Toda promessa que Ele tem feito para você, toda promessa que Ele tem feito para a tua igreja, toda promessa que Ele tem feito para a tua casa, mesmo diante da tua infidelidade, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele quer você mais perto dele. Ele te chama para estar mais perto. Aleluia. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Né? Aleluia, Jesus. É tão bom quando nós experimentamos o amor de Deus. É tão bom quando nós estamos na presença de Deus. A pastora tem falado sobre amor. É tão bom experimentar esse amor. É impactante. Aleluia. É extraordinário experimentar esse amor. Aleluia. Irmãos, por muitas vezes, nós vivemos desertos na nossa vida. Deserto. Se eu for contar aqui quantos desertos eu já passei, nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas no meu deserto, o Senhor estava comigo. E no seu deserto, o Senhor está com você. E por muitas vezes, irmãos, deserto e situações vêm para nossas vidas. Não é só por meio do nosso pecado. Não é porque você infringiu a lei. Não é porque você desagradou a Deus. Não, nem sempre. Nem sempre. Mas muitas vezes o deserto acontece na sua vida para Deus te mostrar que Ele está ali, que Ele permitiu para que você se volte para Ele. Por quê? Porque você tem estado disperso. Você tem estado disperso com as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia.
Deus é uma maneira de Deus mostrar para você que Ele quer que você experimente um pouquinho mais dele. Que você entre as águas purificadoras, que você vá um pouquinho mais de intimidade. Tenha um pouquinho mais de intimidade com Deus. Vai a águas profundas com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. É uma maneira de Deus falar para você: filho, se volte. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se volte. Vem a mim. Amados, por muitas vezes nós queremos lutar com a força do nosso braço. Por muitas vezes as coisas estão tão boas que está tudo certo, está tudo bem. Mas não é assim. Deus te leva ao deserto para te mostrar que não é assim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado é o teu nome, sim. Deus, Ele quer te dar porções. Porções de amor. Porções de bondade. Porções da vontade dEle para a sua vida, que é a melhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no versículo 4, diz assim: mediu-se mais 500 metros e levou pela água que batia na cintura. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nesse momento, Israel está experimentando um pouco mais do Senhor. Um pouco mais a fundo. Você já pensou, irmãos, você entrar com água na cintura? Israel está aprendendo, se voltando e novamente a aprender a confiar no Senhor. Porque ele está indo um pouquinho mais profundo, com a água na cintura. Vamos lá, com a água na cintura. Você não consegue caminhar com a água na cintura. Você não consegue correr com a água na cintura. Então ali é o momento que você vai falar: Senhor, é só o Senhor. Daqui eu quero ir mais profundo. Mais profundo. Então daqui eu não tenho como voltar. É onde Deus te chama para ter uma vida de intimidade, para ter uma vida de busca, para ter uma vida na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado o teu nome, Jesus. É onde o Espírito Santo de Deus, ele está te trazendo de volta ao equilíbrio. Ele está te dando equilíbrio para você firmar, para você estar na presença de Deus. Para você falar: opa, ei, voltar para trás não dá para voltar. É perigoso. É muito perigoso voltar. Ou eu confio no Senhor, ou eu vou morrer aqui. Ou eu me encho do Senhor, ou eu vou morrer aqui. Ou o Espírito de Deus vem sobre mim, ou eu vou morrer aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. É onde, irmãos, que a maturidade espiritual, ela vem. Por quê? Com essa água na cintura, você começa a entender o que o Senhor quer com você. Você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Você começa a entender que a promessa de Deus que está sobre a sua vida, ela começa a se cumprir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio. Eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Aleluia. Irmãos, pensa. Você numa profundidade.
onde você não pode voltar para trás, ou você vai a fundo, a nada, ou você só se joga. Porque eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Então, o que Deus quer de mim? Mergulhe. Mergulhe, porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui. Mergulhe, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te encher. Aleluia. Aleluia. É ir mais a fundo. Deus está te chamando a ir mais a fundo. A ter uma busca incessante da palavra de Deus. A ter uma busca de vida com Deus. A ter uma busca de oração. Uma busca de jejum. Uma busca de fé dentro da palavra de Deus. Esse é um rio que não pode se atravessar a nada. Eu não sei nadar. E se eu continuar ali, eu vou morrer afogada. Então Deus está falando para você nessa noite. Se jogue. Se jogue. Se esvazie de você. Se jogue na presença de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Deixe Deus te conduzir. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir a águas mais profundas, a águas vivas, a águas purificadoras, a águas que saram e santificam naquele lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Irmãos, lá no livro de Efésios 5,18, a palavra do Senhor diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui à igreja que não perca o controle. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: não perca o controle. Não deixe que as coisas do mundo tirem o seu foco. Não deixe que as coisas desse mundo tirem a vontade de Deus para a sua vida. Deixe o Espírito de Deus te encher. Deixe o Espírito de Deus transbordar. Se embriague do Espírito Santo de Deus. Entre de cabeça, entre a fundo. Procure uma vida de intimidade. Busque uma vida de intimidade. Queridos, estamos dispersos, estamos muito, muito dispersos com a nossa vida cotidiana. O mundo, ele tem trago de bandeja muitas coisas que tem tirado nosso foco, tem tirado nosso tempo com Deus. Na correria do dia a dia, a semana passa, os dias passam, as horas passam, estão passando tão rápidos. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas a hora está passando muito rápido. Os dias estão corridos. E o mundo tem tirado o nosso foco. Redes sociais têm tirado o nosso foco. TikTok tem tirado o nosso foco. Kawaii tem tirado o nosso foco. Instagram tem tirado o nosso foco. Porque nós perdemos 1 hora, 2 horas vendo aquilo que não nos edifica. Mas nós não perdemos 1 hora de vida com Deus. Aleluia. Como vamos ser cheios do Espírito Santo se não tiramos 1 hora de oração? Se não tiramos 1 hora de jejum? Se nós não tiramos um tempo para se encher do Espírito Santo? O meu dia foi corrido. Cheguei em casa, fiz isso, fiz aquilo outro. Sentei no sofá, peguei o celular, fiquei 1 hora no celular. E aí? A hora passou. Deu hora de dormir, acabou. Outro dia acordo de manhã, trabalho, vida corrida, mesma coisa. Amados, não se deixe levar por essas coisas. Deus tem tantas coisas para você. Você tem tantas coisas para viver com Deus, coisas que você nunca viveu. Você nunca viveu. Tem mais de 13 anos que eu estou no cristianismo. Mais de 13 anos.
Mas nunca vivi experiências com Deus como eu tenho vivido nesse tempo. Porque eu tenho parado para escutar a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus. Nós temos muitas experiências, irmãos. Nós temos uma vida de experiência com Deus pela nossa luta diária, pelo nosso dia a dia. Mas experiência com Deus, a fundo, com o Espírito Santo de Deus. Isso só acontece na sua vida quando você busca, quando você se alimenta, quando você quer ter uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. O mundo ele tem desviado a nossa atenção. Ele tem desviado a nossa atenção. Aleluia, Jesus. Amados, estamos perdendo o controle. Nós estamos perdendo o controle das nossas vidas. Porque nós temos dado força às tecnologias. Nós temos dado força ao nosso trabalho. Muitas vezes nós trabalhamos demais. Nós cuidamos da casa demais. Nós vivemos outras coisas demais. Mas a vida com Deus nunca é demais. Nunca podemos fazer demais. Porque estamos sempre ocupados. Então nós estamos perdendo o controle. Mas o Senhor nessa noite te chama para se encher do Espírito Santo de Deus. Ele te chama para ter uma busca incessante da presença dele. Ele te chama a entrar a águas mais profundas com ele. A ter intimidade com ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha para você. Olha para dentro de você, irmão. Olha para dentro de você. E veja o que está tirando o seu foco. Veja as raposinhas te tirando da presença de Deus. Aleluia. O seu espírito anda abatido. Igreja, se levante. Igreja do Senhor, se levante. O teu espírito está abatido. O teu espírito está abatido. A minha presença já não é mais a mesma na sua vida. Igreja do Senhor, se coloque diante de mim. Eu te conduzirei. Aleluia. Igreja do Senhor, se levante para um novo do Senhor na sua vida. Igreja de Deus, se encha do Espírito Santo. Se esvazie de você, das suas doutrinas, da sua religiosidade. Se esvazie de você e venha se encher do Espírito de Deus. Igreja do Senhor, pare. 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 O Senhor te dá uma nova oportunidade nessa noite para viver aquilo que Ele quer para você. Aleluia. Aleluia. Amado, se você é o templo do Espírito Santo, por que você não deixa o Senhor agir? Por que você não deixa o Senhor te encher? Porque o Espírito de Deus está abatido dentro do templo. Aleluia. 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 Não é assim que eu te quero. Não é assim que eu te quero. Eu te quero cheio. Eu te quero transbordante da minha essência. Eu te quero transbordante
das minhas águas que purificam, que saram, que curam, e que através de você, igreja, pessoas sejam curadas, pessoas se levantem para falar a palavra de Deus, pessoas se levantem para profetizar a palavra de Deus, pessoas se levantem para curar almas, sarar feridas, pessoas se levantem restauradas através de você que é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe o Senhor ter esse tempo de intimidade com você. Deixe Ele te restaurar. É só isso que Ele quer. Uma restauração de intimidade. Viver uma totalidade dentro de você. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus para que possamos ser cheios, Ele nos restaura. Ele alivia o nosso fardo. Ele nos enche do teu escudo. Aleluia. 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 Que você possa mergulhar a águas mais profundas para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amados, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Se faça essa pergunta. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Existe um propósito. Se não existisse um propósito do Senhor na sua vida, você não estaria aqui hoje. Se não existisse esse propósito de Deus na sua vida, você não sairia da sua casa. Então descubra o seu propósito em Deus. Mas você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida a partir do momento que você deixar o Espírito de Deus te governar. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus, ele precisa coordenar você. O Espírito de Deus, ele precisa te ajudar nas suas decisões. O Espírito de Deus, ele precisa te ajudar nas suas emoções. Ele equilibrar o seu corpo, equilibrar o seu emocional. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Se não existisse o propósito de Deus, eu não estaria aqui hoje. Diante de toda semana que eu passei, irmãos, eu comecei a passar mal no domingo. Eu ainda não estou muito bem de saúde, mas para a glória de Deus eu estou aqui. Mas Deus tem curado, Deus tem tratado, eu tenho entrado nas águas purificadoras do Senhor. E estou aqui para te dizer que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que o poder do Senhor está sobre a sua vida, assim como esteve sobre a mim, está sobre mim, está sobre a sua vida. Aleluia, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Só confie no Senhor. Só confie no Senhor. Aí você vai me perguntar, como ser cheio do Espírito? Como, Gleice, ser cheio do Espírito? Simples. Simples. Leve uma vida de busca com Deus. Tire as raposinhas da sua vida. Tire aquilo que te faz mal da sua vida. Tire aquele pecado que você acha que não é pecado da sua vida. Tem raposinhas no meio de nós. Pequenas raposinhas que muitas vezes nem são notáveis, mas que elas estão no meio de nós. Leve uma vida de oração. Jejue. Eu não consigo. Você consegue. Você não vai começar jejuando 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas. Não. Jejue 4 horas. No outro dia, aumente um pouquinho mais. Até que o seu corpo acostumar. Até que o seu espírito se enche. Simples. Uma busca de vida com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus.
Queridos, leitura da palavra de Deus. Tire 1 hora, 30 minutos. Leitura da palavra de Deus. É alimento para o seu corpo, é alimento para o seu espírito. Isso vai te encher. Isso vai encher o teu espírito. Momento de intimidade com Deus. Momento de vida com Deus. Momento de santificar o seu corpo com Deus através do jejum. Aleluia. Aleluia. Isso é tempo com o Senhor. Isso é busca da presença do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você se levantar para orar, para buscar, Deus vai fazer coisas que você nem imaginava, coisas que você achava impossível. Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Josué, no versículo 1, no capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Confirmação de Deus que Ele está contigo mais uma vez. Aleluia. O Senhor te chamando para mais uma intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Quando Josué assume a sucessão, quando Moisés morre, Josué assume a sucessão. Josué olha e fala: meu Deus, que situação. Situações difíceis que o Senhor nos proporciona. Para quê? Para termos uma vida de intimidade com Ele. Aleluia. 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 Josué olha e fala: Senhor, eu? Sim, você. Só confia em mim. Só confia em mim e eu te conduzirei. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor está te chamando para confiar nele. Para deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza. Confiança é isso, deixar que o Espírito de Deus te conduza. Aleluia. E o Espírito de Deus estava sobre Josué. Por quê, amados? Porque existia uma promessa sobre aquele povo. Existia uma promessa sobre a vida de Josué. Existia uma promessa sobre aquele povo judeu que estava lá preso no cativeiro com Ezequiel. Existia uma promessa. E existe uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. E ainda que o inimigo se levante, o Senhor está contigo. Ainda que o inimigo se levante, ainda que situações sejam terríveis, o Senhor está contigo. Aleluia. Aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Aleluia. E para que tudo desse certo na vida de Josué e daquele povo, na qual o Senhor confiou a Josué uma promessa, tinha ainda sobre a vida dele a palavra de Deus. Amados, nós temos tido palavras extraordinárias aqui nesse altar. Palavras de nós saímos daqui edificados, curados, santificados. Palavras que falam assim com você: hoje eu vou na igreja, domingo que vem eu quero estar de novo. Porque são palavras tremendas, palavras maravilhosas, palavras que têm realmente mexido conosco. Nós temos vivido. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova todos os dias na nossa vida. Então existia sobre a vida de Josué uma promessa que era conduzida, embasada
dentro da palavra de Deus, que é uma palavra que renova os nossos corpos, nosso coração, a nossa vida, a todo instante, a todo momento. Uma palavra viva, uma palavra eficaz. Aleluia. É esse o alimento que você tem que ter para a sua vida diariamente. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Amados, de nada valeria se não tivermos a palavra de Deus. Se nós não vivermos embasado na palavra de Deus, a nossa vida não vale nada. De nada valeria as coisas que temos se não vivermos embasado dentro da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. É o nosso pão diário. Mas mesmo assim, ainda acima de tudo, Josué tinha a presença de Deus sobre a sua vida e sobre aquele povo. E o Senhor, nessa noite, está dizendo que a presença dele está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre esse altar, está sobre este lugar, está sobre a nação, está sobre Nova Almeida. A presença de Deus está em todos os lados, todos os ângulos. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Intimidade com Deus. A presença de Deus é intimidade com Ele. Busque. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor deixou sobre nós a tua presença, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ir a águas mais profundas com Ele, para que nós possamos mergulhar na tua vontade, fazer a tua vontade. A presença de Deus está sobre nós, para que nós possamos ser conduzidos por Ele. A presença de Deus é para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para que no deserto, em diversas situações, nós possamos ter controle daquele momento, daquela ocasião, daquela situação. O Espírito Santo de Deus não é emoção, é o controle das suas emoções. É o controle das suas emoções. É você estar numa situação e saber controlar. É você estar na situação e saber que existe um Deus que cuida de você. É você estar na situação e ter a presença de Deus. É você estar numa situação e ter uma palavra do Senhor para sair dela. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A promessa de Deus está sobre a sua vida. E a presença de Deus está sobre você. Aleluia, Jesus. Quero te convidar, nessa noite, a buscar a presença de Deus. A deixar o rio de águas vivas passar na sua vida. Te encher, fazer transbordar. Aleluia. Busque a presença de Deus. Busque ler a palavra do Senhor. Busque orar, busque jejuar. Amados, muitas pessoas hoje não têm buscado a palavra de Deus, mas têm lido livros de autoajuda, porque não têm deixado a presença de Deus fluir, não têm deixado a presença de Deus agir, não têm deixado o Espírito de Deus entrar na sua vida, não tem enchido do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a buscar a presença de Deus essa noite e deixar o rio de águas vivas passar na sua vida, te encher até transbordar. Quero te convidar a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Fica de pé, irmãos, para a honra e glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Que o Espírito de Deus venha te conduzir todos os dias da sua vida. Que os rios do Senhor venham ser transbordantes. Que você possa mergulhar. Que você possa ser cheio, se encher do Espírito de Deus. Que você possa experimentar a vontade de Deus nessa noite. Que você possa sentir a presença de Deus em qualquer lugar que você esteja. Porque você está cheio. Você está cheio da presença dEle. Que você possa impactar aquele que está do seu lado. Não deixe as coisas do mundo, não deixe o seu cotidiano decidir a sua vida. Não deixe. Tenha o controle das suas emoções. Tenha o controle da sua vida. Se encha do Espírito Santo de Deus. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida com Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor quer te trazer para mais perto nessa noite, irmãos. Aleluia. Levanta a sua voz. Glorifica o Senhor. Eu agradeço por estar aqui. Eu agradeço por ter chegado aqui. Aleluia. Aleluia. Tu és tão poderoso, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, venha pairar sobre nós nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito venha nos encher, ó Deus. Porque tu és santo, porque tu és santo, tu és santo. Que os teus rios de águas vivas, Senhor, venham transbordar. Que os teus rios de águas vivas venham trazer paz, venham trazer sabedoria, discernimento, Senhor. Que o teu rio de águas vivas venha controlar, Senhor, as nossas emoções, controlar a nossa carne. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, que possamos, ó Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus.